eu sou o professor Rogério Romano, meu amigo, minha amiga. Você está no canal Dissou da Vida, sejam todos muito bem-vindos. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a treva com a luz. Assim consta da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, né? No Ganrona. No volume 14 da coleção Seimei no Dissou, Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensina assim: a filosofia da Seicho no E tem como principal característica distinguir em todos os seres o Dissou, ou seja, o ser real, né? Aquilo que existe verdadeiramente. Tem como principal característica distinguir o Dissou, a essência de todas as coisas, e o aspecto aparente, distinguir uma coisa da outra, né? Ou seja, o que existe de verdade e o que é aparente, o que é manifestação, não é existência real, né? Então, a principal característica do ensinamento da Seicho é justamente distinguir uma coisa da outra, distinguir o que existe do que é manifestado, né? O aspecto aparente, ilusório. Então, por isso afirmamos que o aspecto aparente, embora pareça real, não é existência verdadeira. Por isso, a Seicho no E afirma que o aspecto aparente, muito embora possa parecer, e parece muito real realmente, o mundo da ilusão nos parece muito real, mas o professor afirma categoricamente, embora possa parecer real, não é absolutamente verdadeiro, não é existência verdadeira. Continuemos. Afirmamos que somente o Dissou existe. Afirmamos que somente o Dissou existe. E que ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é perfeito em todos os sentidos. O Dissou. O que é o Dissou? Já sabemos. O Dissou é o aspecto perfeito que existe, que está contido em todos os seres e em todas as coisas. Isso é o Dissou. Já estamos cansados de saber disso, não é verdade? Dissou. Então, afirmamos que o aspecto aparente, embora pareça real, não é existência verdadeira. Afirmamos que somente o Dissou existe e que ele é perfeito em todos os sentidos. Citemos de novo como exemplo o bacilo da tuberculose que causa dano ao homem. O bacilo da tuberculose que causa dano ao homem. Esse aspecto pernicioso do bacilo é apenas seu aspecto aparente, não verdadeiro. Se admitirmos como realmente existente o aspecto aparente do bacilo da tuberculose, aspecto esse aparente que é pernicioso, permitirmos a sua livre ação, tocarmos nele e deixarmos que ocorra a sua proliferação, a humanidade acabará sendo dizimada. Verdade? Isso porque, se nos harmonizarmos com o aspecto aparente, pensando ser ele a existência real, ou o Dissou dele, estaríamos fazendo com que o aspecto aparente, ou seja, o aspecto ilusório, avulte ainda mais e, consequentemente, o Dissou ficará cada vez mais oculto. O que o professor Taniguchi quer nos passar aqui nesse momento? É que quanto mais nós mergulhamos no mundo da ilusão, no mundo da mentira, no mundo aparente, falso, quanto mais nós mergulhamos nesse mundo,
quanto mais nós nos deixamos influenciar pela ideia da existência desse mundo, da existência real desse mundo ilusório, mais nós nos afastamos da verdade. Nós nos distanciamos cada vez mais do dissô, da realidade, do mundo, da grande realidade de Deus. É isso que o professor Taniguchi quer nos alertar aqui. Quanto mais a gente se harmoniza com o aspecto falso das coisas, acreditando ser aquele aspecto falso verdadeiro, mais nós nos distanciamos da verdade, do mundo da grande realidade de Deus. E, consequentemente, como a ilusão é uma forma de apego, na Sutra Sagrada diz assim, lá no Kanron-no-ho, na chuva de néctar da verdade, diz: a ilusão, como é uma forma de apego, é farta de dores. Mas ela é uma forma de apego a quê? Apego ao ilusório, à falsidade, à mentira. Por isso ela é farta de dores. Continuemos, escutando as palavras do Mestre. Na verdade, Deus não criou o bacilo da tuberculose como um elemento pernicioso ao homem. Na verdade, isso não existe. O bacilo da tuberculose foi criado como um micro-organismo inofensivo ao homem. E assim sendo, no mundo do dissô, no mundo da existência real, o homem e o bacilo da tuberculose estão em harmonia, vivificando-se mutuamente. No que diz respeito ao dissô, no que diz respeito ao mundo real, o mundo da grande realidade de Deus, o aspecto real, o bacilo da tuberculose e o homem vivificam-se mutuamente, vivem em perfeita harmonia. A harmonia é que é o dissô, o verdadeiro aspecto do bacilo da tuberculose. Harmonizar-se com os bacilos da tuberculose significa, pois, reconhecer seu verdadeiro aspecto e, como reflexo dessa atitude mental, fazer com que se crie naturalmente um estado em que não haja luta entre os tais bacilos e o homem. Vamos repetir que esse trecho é de fundamental importância para compreender o ensinamento da Seichuroye. A harmonia é que é o dissô, o verdadeiro aspecto do bacilo da tuberculose. Harmonizar-se com os bacilos da tuberculose significa, pois, reconhecer seu verdadeiro aspecto inofensivo, claro, e como reflexo dessa atitude mental, fazer com que se crie naturalmente um estado em que não haja luta entre tais bacilos e o homem. Tudo é postura mental, é atitude mental. A mente, tudo é mente. Esse é o ensinamento verdadeiro da Seichuroye. Tá certo? Continuemos. Harmonizar-se com bacilos da tuberculose não significa, em absoluto, admitir o aspecto aparente e nocivo dos bacilos, de tais bacilos, né? Harmonizar-se verdadeiramente com os bacilos da tuberculose não significa que nós vamos nos harmonizar com o aspecto aparente e nocivo do bacilo da tuberculose, de modo algum. Harmonizar-se, fornecer nutrientes e cultivá-los. Aquilo que é apenas uma imagem aparente, embora pareça existir, não existe realmente. Aquilo que é apenas uma imagem aparente, embora pareça existir, não existe realmente. E não é possível harmonizarmos com algo que não existe realmente. Se podemos nos harmonizar com aquilo que existe, só podemos nos harmonizar
Só podemos nos harmonizar com aquilo que existe realmente. Assim, o ensinamento que diz: reconciliai-vos com todas as coisas do universo, não significa que devemos harmonizar com o aspecto aparente, o aspecto falso, que se caracteriza como algo nocivo e hostil a nós. Quando a revelação divina da grande harmonia diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, significa dizer: reconcilia-te com todas as coisas criadas por Deus originariamente perfeito. Significa harmonizarmos com o que existe de verdade, que é a criação original de Deus, que é o mundo do Dissô. É isso que a revelação divina quer nos dizer: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Mas todas as coisas do céu e da terra significa todas as coisas do céu e da terra criadas originariamente perfeitas por Deus, não o seu aspecto falso, mentiroso, que não existe, embora pareça existir. Isso está muito claro, né? Não significa que devemos nos harmonizar com o aspecto aparente, aspecto falso, que se caracteriza como algo nocivo e hostil a nós, mas sim harmonizarmos com o Dissô, ou seja, com a natureza verdadeira do ser ou da coisa que está em harmonia conosco e nos vivifica, assim como nós a vivificamos. Aqui está a chave do ensinamento da Sexta-feira. Aqui está a chave de uma vida feliz, de uma vida plena. Esse parágrafo aqui é de fundamental importância, meus amigos. Dele depende a nossa felicidade. Podemos até dizer assim: reconciliai-vos com todas as coisas do universo, não significa que devemos nos harmonizar com o aspecto aparente, aspecto falso, que se caracteriza como algo nocivo e hostil a nós, mas sim harmonizarmos com o Dissô, ou seja, com a natureza verdadeira do ser, qualquer ser, ou da coisa, de qualquer coisa. Harmonizarmos com a natureza verdadeira do ser, qualquer ser vivo, ou da coisa, qualquer coisa. Natureza esta, verdadeira, que está em harmonia conosco e nos vivifica assim como nós a vivificamos. Essa é a verdade. O que existe fora disso é ilusório, é aspecto aparente e falso. É isso que o professor Taniguchi quer nos passar aqui, nesse texto finalzinho aqui. É isso. Ser, todos os seres, vamos prestar bem atenção, todos nós, todos os seres vivos, todas as coisas do universo estão em harmonia conosco, tá? Estão em harmonia conosco. Devemos nos harmonizar com o aspecto perfeito, com o Dissô de todos os seres e de todas as coisas. Como fazemos isso? Como fazemos essa harmonização? Como proceder essa harmonização? Simplesmente focando, contemplando, reconhecendo unicamente a existência dessa situação, desse aspecto perfeito, do Dissô. Nunca admitindo, contemplando, dando força, alimentando o aspecto falso, que parece existir, mas não é a existência verdadeira. Por isso a importância da leitura da Sutta Sagrada, por isso a importância da prática da meditação Shinsokan. A prática da meditação Shinsokan, no qual você contempla o aspecto perfeito de todos os seres e todas as coisas, em profundo estado de meditação. Essa prática é realmente importantíssima.
é a prática definitiva de nossas vidas. Bom, outro exemplo, o Sr. Taniguchi citou outro exemplo que é muito corriqueiro em nossas vidas. Muito corriqueiro. Como outro exemplo, se temos um filho rebelde. Aqui o exemplo se refere a um filho rebelde. Nós podemos usar o exemplo para qualquer outra criatura humana, para qualquer situação, dentro das relações humanas. Um filho rebelde, preguiçoso e leviano e irresponsável, por mais imprestável que ele seja, isso não é o seu dissô, tá? Por mais imprestável que aquele filho pareça, ou aquela criatura pareça, não é o dissô, não é o aspecto real. Logo, não devemos nos harmonizar com esse aspecto real, contemplando esse aspecto real, acreditando que isso seja verdade e dando força a isso. Não. Vamos supor que o pai desse jovem resolve reconciliar-se com o filho, só que se ele se reconciliar com o aspecto aparente do filho, pensando, meu filho é realmente imprestável. Eu estou contente com a vida dissoluta que você está levando. Tudo bem, eu aceito que você seja assim mesmo. Paciência, você é um filho, você é um filho inútil realmente. Né? É claro que esse aspecto aparente assume maior importância e passa a se manifestar com maior intensidade. Claro, a partir daí que o pai olhar para o filho, vendo, aceitando aquele aspecto sofrido do filho e admitir como verdade aquele aspecto e se harmonizar aceitando aquilo, passivamente, resignadamente, ele estará dando força e aquele aspecto falso tenderá a se manifestar com maior força cada vez mais. Mas o pai não deve lutar também contra aquele aspecto, bater de frente contra aquilo, tentando consertá-lo na marra, como se diz. Também não é por aí. Né? Bem, isso ocorre porque os pais, ao invés de repudiar o falso aspecto do filho, manifestado como rebelde e indolente, preguiçoso, inútil, reconciliar-se com esse aspecto. Reconciliando-se com o falso aspecto, este passa a se manifestar com mais força. Né? O Sr. Taniguchi, isso acontece por quê? Por que o filho piora cada vez mais? Porque o pai passa a se reconciliar, contemplando e dando força àquele aspecto falso. Né? Não devemos deixar que isso ocorra. É por isso que na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, o Kanron-no, está escrito: enfrentai a falsidade com o dissô, né? Enfrentai a treva com a luz, enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade. Harmonizar-se verdadeiramente com alguém ou alguma outra coisa qualquer, reconhecer o seu dissô perfeito e harmonizar-se com esse dissô. É isso. No caso do filho rebelde, desse ser, dessa criatura, reconciliar-se verdadeiramente é contemplar o dissô perfeito daquele ser, o aspecto original, a essência divina que está nele, encoberto pela ilusão. Contemplar o dissô perfeito, isso é harmonizar-se verdadeiramente. Através dessa contemplação e da gratidão a esse aspecto perfeito,
manifestar-se-á então o filho perfeito, maravilhoso, o Tissô do filho, daquela criatura. E aquele filho, aquela criatura rebelde, indolente, inútil, desaparecerá da nossa vista. Surgir em seu lugar aquele ser maravilhoso, perfeito, que é a essência, que é o estado original daquela criatura, daquele ser. Isso é o que significa a expressão contida na Sutra Sagrada: enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai o aspecto falso com o Tissô, enfrentai o irreal com o real. Não devemos deixar que isso ocorra, diz o mestre, ensina o professor Taniguchi. Não devemos deixar que isso ocorra, não devemos permitir esse confronto, nem a aceitação resignada, nem a condescendência e nem o confronto. Não devemos deixar que isso ocorra. E sim, contemplar o aspecto perfeito e harmonioso, original desse ser, dessa criatura, ou de outra coisa qualquer, a fim de que o envolvimento do Tissô desapareça, a fim de que aquela máscara da mentira seja retirada e o Filho de Deus maravilhoso, perfeito, surja diante de nossos olhos. Aquela criatura maravilhosa desponte, ganhe corpo na nossa vida. Aquele ser ou aquela situação, aquela coisa, né, que está encoberta. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo. Vamos então fazer a nossa oraçãozinha final, rogando ao grande Deus Sunyoshi, purificador do universo. Muito obrigado, rogando e agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. Rogando e agradecendo ao Sagrado Mestre Masaru Taniguchi e à Sagrada Professora Teruko. Muito obrigado. Muito obrigado.